especial. E quando eu fiz, em 1994, lá nos Estados Unidos, em Dallas, eu fiz o Christ for the Nations, que é um instituto bíblico, instituto de teologia. Você obrigatoriamente tem que trabalhar em 2 ministérios como aluno. Então, ia na escola de manhã e tinha uma estrutura muito sensacional lá, tem de tudo. Ficavam os alunos nos apartamentos. E eu tinha que participar de 2 ministérios obrigatoriamente. E eu participei do Ministério de Música e do Ministério de Áudio. E eu via aquelas câmeras, eu via aquelas coisas, falei, Senhor, será que o Senhor não... Foi assim que eu orei, mas falei, Senhor, eu peço a Ti, para que um dia nós tenhamos em Limeira. E hoje eu vejo aqui como Deus tem dado as coisas para nós. A gente pede as coisas, esquece. Eu vi aquela estrutura. Hoje a gente tem, se bobear, temos até coisas melhores aqui, né? E teve uma transmissão, e eu participei lá, junto com os músicos lá, do Jack Hayford, e transmitiu para os Estados Unidos, metade dos Estados Unidos lá, e foi tão bacana. E hoje a gente transmite para o mundo todo, né? Então Deus é fiel, Ele sabe o desejo do seu coração, mas tem o momento certo. Eu agradeço a Deus pelos 55 anos que Deus nos deu no ministério da nossa família aqui em Limeira. Como a gente pode agradecer por tantas coisas, relembrando que tudo que Deus fez. Domingo foi emocionante para mim, porque passa um filme na cabeça. E como eu digo para as pessoas que são mais próximas, só quem sentiu na pele que sabe, né? A gente pode contar a história, mas Deus deu tantas vitórias. A minha mãe está super bem, graças a Deus. Ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz. Enquanto as pessoas na rua, as pessoas falam, ô pastor, domingo estava uma bênção. Quem esteve domingo aqui? Não foi emocionante, irmãos? Você participou de tudo isso. Então, nós somos muito gratos a Deus, porque até aqui Ele tem nos sustentado. Pai, usa a minha vida como Tu queres. O Senhor começou uma obra na minha vida, para que eu pudesse testemunhar do Teu amor e falar do plano de salvação, do plano de redenção, e que a Tua palavra, quando ela é manejada de maneira certa, ela nos revigora, ela nos traz um bálsamo de alegria aos nossos corações. Fala conosco nessa noite, usa a minha vida como Tu queres, em nome de Jesus, amém. Poder sentar, queridos, obrigado pela presença de vocês. Olha, 157 aparelhos ligados aqui nos acompanhando. É uma bênção, né, irmãos? É uma bênção, parece que é simples, mas quantas pessoas estão assistindo, a gente nem sabe de onde está assistindo. Por isso a responsabilidade do que nós falamos aqui. Se eu vier aqui para encher linguiça, falar um monte de bobagem aqui da minha vida, não vai edificar a sua vida, e também não vai edificar a minha. Eu quero ser edificado, porque nós estamos vendo o Brasil, uma turbulência, tanta coisa, e às vezes a gente esquece de que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, no controle da igreja, da sua família, da sua vida, da minha saúde, de todas as áreas. Ah, pastor, essa mensagem é uma mensagem otimista. Não, estou falando do que Deus faz. E Deus tem um plano na vida de cada um, e eu creio na minha vida. Por isso que você passa por adversidades, por isso que eu passo. Porque quando a gente passa por adversidade, você fala, como meu pai diria, de cátedra. O que é de cátedra? Porque você passou pela experiência, ninguém tem como refutar. Não, eu passei, Deus me deu, foi um milagre na minha vida, isso aqui era impossível, comprovado que era impossível, e Deus deu vitória e reverteu toda a situação, e todo mundo ficou espantado. Não é verdade? Então, a relação que nós temos com Deus tem que ser cada dia mais próxima, para que a gente entenda e para que nós possamos testificar do que Deus fez na nossa vida para as pessoas. As pessoas estão sedentas. E o tema da mensagem de hoje parece ser o fim, mas é só o começo. Uau! Quantas vezes a gente já viu uma situação se falar, agora eu já vivi. Eu já vivi. Aí você começa a projetar as coisas e falar, acho que eu vou viver assim,
vou sair de Limeira, vou para outro lugar que ninguém me conheça, vou viver uma vida assim, 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 vou arrumar um negócio para me fazer, um serviço. Parece que é o fim, mas é só o começo. Os discípulos de Jesus, imagina, irmãos, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. E Jesus morreu, ficaram todos totalmente abalados. Eles pensaram, é o fim. Ficaram incrédulos. Se reuniram no cenáculo lá para falar: o que nós vamos fazer da nossa vida? Acabou. Mas era só o começo. Era só o começo do que Deus ia fazer na vida daqueles homens como atalaias, proclamadores do Evangelho. Só o começo do que Deus ia fazer na vida deles. Então, às vezes, o desespero. Quem já viveu um desespero? Eu já vivi. Desespero. O que é desespero? A esperança foi embora. Você já não acredita mais em nada. Daqui, eu não passo por esse vale de jeito nenhum. Quando o desespero nos alcança, ele tem o poder de tirar a visão daquilo que Deus está fazendo. Você está desesperado, você não vê nada. Você fala: Deus não está... E a gente não vê. O desespero às vezes faz com que não enxerguemos o milagre. Você está tão focado no problema, tão focado na dificuldade, tão focado no que pode acontecer, no desdobramento daquilo, no que vai ocasionar aquela situação que você está vendo que você não consegue mais. E você não enxerga o milagre. E tem alguns exemplos. Lá em Gênesis, no capítulo 21, você vê que tinha um problema familiar aqui, muito sério. Você sabe que Abraão já estava velho, e Deus tinha prometido um filho para ele e para Sara. Mas o tempo foi passando, ele olhava para ele e falava: eu tô velho, eu não tenho mais. Minha esposa, ela é estéril, eu não tenho como ter filhos. Mas ele falou: vou resolver do meu jeito. Quando a gente se desespera e não olha para Deus, não espera Deus, a gente troca os pés pelas mãos. Já ouviu essa frase? Troca os pés pelas mãos. Vou dar o meu jeitinho. Sara falou: deita com a minha serva Agar, você tem um filho, e daí está tudo certo, nós vamos ter um filho nosso. Só que isso foi um problemão naquela família. Agar ficou grávida, e você sabe como é que é a mulher, né? A mulher, quando quer pisar na outra, ela é sagaz. E Agar, escrava, grávida, esperando o filho de Abraão, olhava para Sara e falava... Sabe aquele olhar de Deus? Bocha, não fala nada, mas arrebenta com a mulher. Aí você, para que você serve? Nem para gerar um filho você presta? E eu estou aqui, ó, grávida. Estou carregando um filho de Abraão. Ela foi muito humilhada. Mas Deus cumpriu sua promessa e Sara ficou grávida. E nasceu o menino Isaque. Então em Gênesis no capítulo 21, a partir do versículo 8, diz assim: cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete para Isaque, no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, zombava. Ismael, o filho de Agar, com Abraão, começou a zombar do filho de Isaque, e era só zombaria. Eu acredito que Sara não aguentava mais aquele clima, aquele deboche. É duro quando as pessoas ridicularizam você, né? E Sara ficou indignada, ela falou: viu, Abraão, versículo 10, pelo que disse Abraão, deita fora essa serva, manda embora essa mulher daqui, eu não aguento mais essa mulher, e também o seu filho, porque o filho dessa serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. Problemão. Abraão falou: o que eu faço? É meu filho, é sangue do meu sangue. E Sara está pedindo para que eu mande eles embora. Irmãos, mandar embora naquela época era uma declaração de morte. Porque imagine uma mulher e um menino no deserto, sem rumo. Não era como hoje aqui, as distâncias eram tremendas. E
versículo 11 diz assim, que pareceu isso bem duro aos olhos de Abraão, por causa do seu filho, ele amava Ismael. Deus, porém, disse a Abraão, não pareça isso duro aos teus olhos, por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz. Ouve o que a Sara está falando. Porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto ele é da tua linhagem. Então se levantou Abraão de manhã cedo, e tomando um pão, olha, pegou um pão, pegou um odre de água, um cantil de água, e deu para Agar, pondo sobre os ombros dela, pôs no ombro dela, para despachar ela. Também lhe deu o menino para ela e despediu, falou, vai embora. E ela partiu e foi andando, errante pelo deserto de Berseba. Olha a situação. Qual que é a mentalidade da mulher? Acabou tudo. Vou morrer aqui. Eu não posso mais voltar. E consumida a água do odre, eles tinham só aquela quantidade de água e a água acabou. Acabando a água no deserto, o que te espera? A morte. Consumida a água do odre, Agar deitou o menino debaixo dos arbustos e se afastou da frente dele, a uma boa distância. Outras versões dizem que é um tiro de flecha, como um tiro de arco tem aqui também, porque dizia que não vejam morrer o menino. Ela não queria ver o menino morrer. Desespero total, desespero, irmão, desespero. Esperando a morte chegar, esperando tudo se acabar. Situação de uma mãe vendo um filho morrendo de fome, e você, sem saber o que fazer, ela não conseguiu enxergar aquela cena do filho morrendo. Ela foi sentar num lugar distante. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Que não vejam eu morrer o menino. Assim, sentada em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino. O menino provavelmente estava gritando. E o anjo de Deus, bradando a Agar, disse o céu. Deus, bradando a Agar, disse desde o céu, disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino. Então ela tinha que se levantar. O anjo do Senhor apareceu e falou, levanta-te. Ergue-te, levanta o menino e toma-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Agora, o ponto crucial desse versículo. E abriu-lhe Deus os olhos, e ela viu um poço, ela viu uma fonte. Sabe que a fonte apareceu do nada ali? A fonte sempre estava ali. Ela estava tão desesperada que ela não conseguia ver o milagre, não conseguia ver a fonte. E às vezes nós estamos passando por dificuldades. Eu estou com expectativa de 2 bênçãos na minha vida. As notícias que chegam não vai ter como, impossível. E o desespero toma conta, e você não vê o milagre. Agar não via a fonte, e Deus abriu os olhos. Que Deus abra o seu olho, os seus olhos da fé nessa noite, e que você enxergue o milagre. Em nome de Jesus. Eu não sei qual a sua situação, mas Deus trabalha por você. Deus está trabalhando, e é no momento do desespero. Muitas pessoas ligam, às vezes desesperada, e Deus socorre. Eu sou muito amigo do Aridalto, da Regina, não sei se vocês conhecem o diácono aqui. Desde jovem, eu sempre frequentei a casa deles. E no domingo de manhã, eu recebi uma mensagem da Regina, dizendo assim, quando você puder me liga. Mas eu não sabia do que se tratava. Aí eu vim para a igreja, teve a comemoração. Depois eu mandei uma mensagem, o que aconteceu? Eu liguei para ela, não atendia. Eu falei, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa, estou preocupado. Ela falou, fica tranquilo, agora está tudo bem. O Aridaldo teve um ataque cardíaco, teve um AVC. Foi jogar tênis, beach de tênis, chegou em casa, começou a se sentir mal, levaram correndo para o hospital. Foi para a UTI. Aí fizeram, como é que chamam?
cateterismo. E ele está bem, já está em casa, para a honra e glória de Jesus. Então, no momento de desespero, para onde a gente recorre? Para Deus. Está bem, já quer trabalhar, o médico já deu alta depois de alguns dias. Então é assim que funciona. A quem recorrer no momento de desespero? Nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus e não deixar que o desespero tire a nossa esperança e tire a nossa visão. Você fica cego, você não sabe para onde ir. E Deus às vezes está com a fonte pronta ali. E às vezes a gente para de buscar, está com sede e precisa de uma palavra. E a palavra de Deus está do seu lado ali, uma fonte, e você está morrendo de sede. A gente às vezes quer buscar da nossa maneira, né? Eu acho que, não sei como, eu vou tentar buscar em tal pessoa uma ajuda do estado de alguém. E a palavra de Deus está ali, a fonte de Deus está ali. Muitos momentos de desespero eu já vivi nesses 55 anos. As pessoas veem minha mãe, eu, meu pai. Irmãos, que nós fomos caçados em Limeira. Nós éramos ameaçados. Perseguição ao povo de Deus no começo. Teve um apresentador que está na televisão, não sei se está na televisão até hoje, mas ele era daqui de Limeira. Ele falava no rádio, no programa do rádio dele, essa família tem que sumir aqui de Limeira. É ou não é? Então, Deus nos deu graça. Passamos por tantas coisas, momentos de desespero, mas Deus está agindo e a gente não está vendo. Outro exemplo da ação de Deus, então o que eu quero dizer para você e confortar o seu coração, é que você não entre em desespero. E entenda que Deus está agindo, mas você não está vendo, você não está sentindo nada. O importante é entender que eu não dependo da minha visão, você não depende do que você está vendo, do que você está ouvindo, senão fica fácil. Como que a gente vai colocar nossa fé em ação? Você tem notícias boas, isso aqui tem muita probabilidade de acontecer. E quando você ouve e fala assim, isso aqui é zero chance, esquece. Aconteceu com Maria. Não Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. Em João, no capítulo 20, a partir do versículo 1, Jesus tinha morrido, tinha sido sepultado. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro. Então você imagina, foi lá onde Jesus estava sepultado à noite. O amor de Maria por Jesus, dos discípulos por Jesus, era muito grande, irmãos. Por que ela foi lá? Porque ela queria o corpo, ela queria embalsamar o corpo de Jesus. E ela foi ser escura e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Uma das preocupações de Maria e das mulheres era, nós vamos lá, mas quem que vai tirar a pedra? Não, só soldados. E inclusive tinha o selo do Império Romano ali. Precisava de alguns homens para remover aquela pedra. Às vezes você fica olhando, puxa vida, tem uma pedra ali que não pode ser removida. Mas Maria foi lá, chegou lá, a pedra estava removida. Quem sabe o problema que você tem é um problema sério e você vê como uma pedra muito pesada. E quem sabe quando você chegar em casa hoje, ou durante essa semana, essa pedra vai ser removida em nome de Jesus. Pastor, que você está estimulando, eu estou falando de coisas espirituais. Pois correu, versículo 2, correu, pois, e foi ter com Simão Pedro e outro discípulo, a quem Jesus amava. Então, Maria Madalena foi correndo e foi falar para os discípulos. Viu? Tiraram do sepulcro o Senhor, não está, o corpo dele não está mais lá. E não sabemos onde puseram. Desesperada. Saiu então Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Esse outro discípulo é João falando dele mesmo. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo, que era João, ganhou a corrida, correu mais ligeiro que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E abaixando-se viu os panos de linho ali deixados, todavia não entrou, João não entrou no túmulo. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu os panos de linho ali deixados, e que o lenço
que estivera sobre a cabeça de Jesus. Isso aí dá outra mensagem escatológica, viu, irmãos? Os pastores aqui sabem, né? Isso aí dá uma mensagem, porque não é por acaso que ficou esse lenço. Que o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus não estava com os panos, mas enrolado em um lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Porque ainda não entendiam a Escritura, eles andavam com ele, mas não entendiam. Às vezes a gente conhece a palavra de Deus, busca conhecimento na palavra de Deus, mas às vezes a gente não tem aquela revelação do céu. Eles andavam com Jesus, mas eles não entendiam. Jesus falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar, mas eles não entendiam, porque ainda não entendiam a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa, voltaram todos para casa. Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro. Imagina a situação, Maria ali, os discípulos foram embora, ela ficou sozinha, diante do sepulcro, e chorou, começou a chorar. Enquanto chorava-se, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro. Aí ela chorou, entrou. Eu já fui em Israel, onde tudo indica que seja ali o túmulo de Jesus. A gente serve uma ceia ali, é um lugar muito bonito. Então é um buraco que você entra, você tem que entrar dentro da pedra, assim. Então Maria entrou, e estava dentro do sepulcro a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Então o túmulo lá que a gente vai em Israel é a mesma coisa, é assim também. Então é uma pedra, uma cama esculpida na pedra, assim, um lugar, né, onde colocava o corpo. Então estava sentado um anjo à cabeceira e o outro aos pés. E perguntaram-lhe eles: mulher, por que choras? Por que você está chorando? E às vezes a gente chora diante de Deus e Deus fala: por que você está chorando? Por que você está desesperado? Respondeu-lhes: porque tiraram o meu Senhor. Ela respondeu: porque tiraram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A dizer isso, voltou-se para trás e viu Jesus ali em pé. Viu Jesus, mas não reconheceu Jesus. Mas não sabia que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, julgando que fosse o jardineiro. Irmãos, às vezes quando você está desesperado, você não vê. Você não vê Jesus agindo, você não vê Jesus presente. Você não vê Jesus naquela situação. E Jesus, ela entendeu que era um jardineiro, ou alguém que estava trabalhando, mas nunca seria Jesus. Respondeu-lhe: Senhor, se tu levaste, perguntou, se você é o jardineiro, você que cuida das coisas aqui, se você levou o corpo, dize-me, onde eu pusesse e eu o levarei. Porque ela queria levar o corpo. Disse-lhe Jesus: Maria. Quando Jesus disse Maria, ela virando-se disse em hebraico: Rabone, que quer dizer meu mestre. Às vezes a gente está tão confundido com a situação, e Jesus precisa falar aos nossos corações diretamente, dizendo: Ciro, está preocupado? Está achando que você chegou no fim da linha? Não chegou, não. Eu ressuscitei, e eu cuido de você. Mestre, disse-lhe a Jesus: deixa de me tocar, deixa de me tocar, porque ainda não subi ao Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o Pai, vosso Pai, meu Deus, e vosso Deus. E foi Maria Madalena anunciar aos discípulos que tinha visto o Senhor e que ele lhe dissera essas coisas. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por meio dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. É difícil a gente esperar a situação, né? É difícil a gente colocar nossa fé em ação. A gente fala assim, prega, eu prego, parece que eu sou um super-homem. Mas às vezes eu fico assim: Senhor, mas e se não? E se for um não definitivo? E se for tudo que eu estou temendo acontecer?
Tem a história de um jardineiro inglês, jardineiro não, perdão, um fazendeiro, confundi. Lá na Inglaterra, ele era muito rico. E ele tinha muitas fazendas. E ele comprou uma casa, não sei se você já assistiu uma série do pessoal lá da Inglaterra, aquelas casas que tem nas fazendas, que parece um castelo, um mini castelo. E esse homem comprou lá esse mini castelo, muito caro o lugar. E ele soube que ele tinha uma doença terrível, que não tinha cura, não existia solução para ele. Desesperado. E ele deitou naquele quarto, no quarto principal daquela casa, subiu uma escada, tinha um quarto, e ele me mandou chamar o filho dele. E o filho chegou, subiu as escadas, chegou, viu o pai na cama e viu uma forca pendurada e um banquinho. Ele não entendeu aquilo ali, falou, mas pai, o que é isso? Ele falou, meu filho, eu sei que você vive uma vida mundana. E tudo que eu batalhei para ter durante todos esses anos, eu sei que você vai acabar com isso em pouco tempo. Você vai acabar com festas, com orgia. Você vai dar para os seus amigos dinheiro, distribuir dinheiro. E saiba que você vai perder tudo. Eu sei que você vai perder tudo. E se seus amigos que você acha que são seus amigos, que estão com você só porque você tem dinheiro, eles vão te abandonar. E você vai entrar num desespero tão grande, em uma falência tão grande, que você vai querer tirar a sua vida. Mas eu digo para você, se você pensar em tirar a sua vida e chegar nesse ponto que eu estou falando, não se mate com um tiro na cabeça, não se mate se jogando num precipício. Venha nessa forca aqui e se mate nessa forca. Olha a situação. O filho ficou indignado, falou, o senhor está morrendo aí, quer que eu morra? Está falando da minha morte? Eu não vou morrer não. Se quiser, morra aí, senhor, mas eu vou viver minha vida. E ele realmente foi viver a vida dele, e justamente ele fez tudo que o pai falou. Gastou com orgias, com amigos, na ilusão do que o mundo oferece. O mundo ilude tanta gente, porque a gente vê as pessoas, olha, esse aí é milionário, esse aí tem tudo, esse aí tá com a felicidade plena, está preenchido, ele não precisa de mais nada, pelo contrário, é uma ilusão, um mundo de ilusão. A verdadeira riqueza está em Jesus Cristo. A verdadeira riqueza é ter Jesus como nosso mestre e como nosso Salvador. A verdadeira alegria é ter o Espírito Santo que nos dirige todo dia. Isso é muito precioso. Só que às vezes a gente vive pela ilusão dessas coisas do mundo. E esse jovem viveu tudo isso e ele perdeu tudo. Chegou para o administrador que cuidava do dinheiro dele e falou, viu, como é que está a situação? Ele falou, acabou tudo, não tem mais nada. Não, eu queria fazer uma festa. Não, esquece, acabou tudo. Ele perdeu tudo realmente. E os amigos abandonaram ele, ficou sozinho. Começou a entrar numa depressão profunda, desanimado da vida e realmente tentou. Falou, vou tirar minha vida. Ele falou, não, mas eu vou tirar minha vida de qualquer jeito. Eu lembro que meu pai falou, quer saber? Se é para tirar minha vida, eu vou lá na forca lá que meu pai falou. Foi lá, chegou no quarto, pôs a corda no pescoço, subiu no banquinho e ele chutou o banquinho. E quando ele caiu, o forro onde estava amarrada a corda não sustentou, quebrou. E ele caiu vivo no chão. Só que no forro tinha um monte de barras de ouro, de dinheiro. E aquele pai já tinha vendido as fazendas, porque ele sabia que ia acontecer. E ele mandou gravar nas barras de ouro, esse não é o fim, é apenas um recomeço. É uma história, né? Mas que muita gente pensa que está no fundo do poço. E eu posso falar de cátedra. Eu vi o ministério dos meus pais e nunca pensei em ser pastor, vocês sabem disso.
Eu achei que tinha tudo acabado para mim. Mas eu sou como esse jovem que teve um recomeço. Deus tem um recomeço para você que está nos assistindo, você que está desesperado, ele não consegue ver o milagre de Deus. Deus tem um começo de vida novo. Deus transforma pessoas. Veja aqui o pastor Éder, um testemunho vivo. Nas drogas, né, pastor Éder? E Deus transformou e fez um grande evangelista, um grande homem de oração, que trabalha com missões. Você imaginava que Deus ia te usar dessa maneira? Chegou algum momento que você pensou assim, para mim está tudo acabado. Não chegou? Tentou se enforcar. E um dia ele veio na igreja aqui, Catedral da Graça, e viu meu pai. Por isso que nós temos que ser testemunhas, irmãos. A gente não é nada. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Mas nós podemos testificar através da nossa vida e transformar a vida de pessoas. Tem muita gente no fundo do poço. E ele era jovem. E olha como Deus fez na vida dele. Hoje tem vários, formado em vários cursos, não sei. Se eu for pedir para ele falar, ele vai ficar a noite inteira. Mas eu estou dando ele como exemplo, e os pastores aqui. Então, existe um recomeço. E o plano que Deus tem para você é muito maior do que você imagina. Hoje o pastor Éder, não estou querendo agradecer ele não, estou falando, mas é que eu lembrei. E um dia, ele ajudava aqui no ministério, e ele, meio revoltadão, falou, vou embora, né, Éder? Vai embora de Limeira, não quero mais ficar de Limeira. Só que Deus tinha um propósito aqui. Então Deus tem um propósito. Deus tem um propósito, irmãos. A não ser que você seja muito radical, uma pessoa muito contra os planos de Deus na sua vida. Porque Deus deixa o livre-arbítrio, mas Deus trabalha. Deus trabalha. E ele foi, pegou o carro e foi embora, né, Éder? Foi na estrada, capotou o carro. Capotou, quebrou ele inteirinho, irmão. Quebrou aqui, não sei. Eu só sei que ele vinha na devocional. Parecia um robô, cheio de ferro espetado aqui nas costas, nos braços, não sei aonde mais. A gente está lembrando, porque tem uma história de recomeço. Voltou para Limeira. E hoje nos ajuda em oração, servo de Deus. Como todos aqui, não estou enchendo a bola dele não, viu, irmãos? Estou falando do que Deus pode fazer. A gente pode pensar vários exemplos aqui. Tem muita gente que está entregando os pontos. Está dizendo, aí para mim chega, eu acho que vou dar cabo da minha vida. Deus tem um recomeço tão extraordinário na sua vida. E você vai ter um propósito de vida. Não deixe que os problemas tirem a visão do milagre que está acontecendo. E não se baseie no que você está vendo. Qual era o problema? Qual a preocupação das mulheres de chegar no túmulo? É a pedra, era a pedra. Quando eles chegaram lá, Jesus estava acima da pedra. Os anjos estavam lá. Deus está acima dos seus problemas, acima das dificuldades. Parece que é uma coisa, o pastor fica falando para nos animar. Não estou falando para te animar, estou falando de uma realidade. Amém? Se você se sente fracassado em alguma área, você cursou algo que não deu certo, você começou um relacionamento que não deu certo, você entrou no emprego e na sua carreira declinou, algum projeto que você fez e parece que nunca foi para frente. Deus tem um recomeço para você. Deus é Deus de recomeços. Deus é Deus que faz novas histórias. Ele é todo poderoso. Mas pastor, não tem condição. O Ciro não tem condição de ser pastor. Não tem condição. Não deixe ele ser pastor, porque se ele for pastor eu vou embora. Não tem condição. Como que eu vou ser pastor de uma igreja, um pastor Osório e pastor Ciro estão usando? Deus tem um propósito e Deus quebra. E Ele tem uma nova história para mim e para você. E eu pensei em ser pastor e ficar 3 meses e falar, mãe, eu fiz uma parte, ajudei a senhora, estou indo embora. Mas eu estou para a honra e glória de Jesus há 10 anos já aqui. E eu quero servir de bênção na sua vida. Eu quero falar para você que Deus tem um recomeço. Não importa a área da sua vida, Deus tem um recomeço.
Aqueles discípulos, como eu disse no começo, pensaram, puxa, acabou tudo. Era só o começo. É só o começo, Maria Madalena. Você não está entendendo nada. Vou levantar aqui profetas, vou levantar discípulos que vão por todo esse mundo proclamar o meu reino. E às vezes a gente faz um projeto, faz uma perspectiva e vai acabar ali. Não. Deus vai levar você a lugares que você nunca imaginou. Você crê nisso? Deus vai levar você na presença de pessoas que você nunca imaginou e você vai falar do amor dele. E as pessoas vão ser impactadas pelo poder de Deus através da sua vida, através do seu testemunho. Está falando de testemunho, eu fui desenganado por 2 médicos. Posso falar. Impossível. Fomos um monte de médico, irmão. Mas um monte de médico, mas muito médico. Só desanimado. Toda vez que você ia sair de cabeça baixa. Até que um médico falou, viu, você está desenganado. Você não vai deixar de ter essas dores. Eu quebrei 4 costelas. E eu sentia dores terríveis. Fomos no outro médico. Falou, vamos no outro médico. Eu vi, quem sabe ele dá uma luz no fim do túnel. Mesma história, viu? Você me desculpe, mas eu não tenho solução para você. Você vai sentir essas dores para o resto da sua vida. O que eu posso falar para você é para você tentar distrair essas dores. Como a cenoura. E usa medicação para tirar dor quando estiver crise de dor, mas essa dor nunca vai te abandonar. E eu clamei a Deus. E Deus ouviu minha oração. Eu dormi em cima da Bíblia, clamando a Deus. Foi a minha experiência. E acordei. E nunca mais. Não sei quantos anos faz uns 20 anos. Uns 20 e poucos anos. Nunca mais tive dor nenhuma. Deus é um Deus de milagres. O médico falou, você não pode fazer mais nada. Você não pode praticar esporte, você não pode jogar tênis. Eu gosto de jogar tênis. Amanhã eu vou jogar tênis. Amanhã à noite eu vou jogar tênis. Vai ter plateia lá, né, Carlinhos? Estou brincando. Mas estou dando exemplo que eu não podia fazer esses movimentos, nada. Eu dormia com dores, irmãos. Quebrei 4 costelas, as costelas saíram do lugar. E Deus repôs no lugar. Osso não se põe, não volta no lugar, irmãos. Mas Deus fez esse milagre na minha vida. Amém? Deus é um Deus de recomeços. Deus é um Deus de recomeços. Ainda é tempo. Não desista. Se você está me ouvindo, você está nos assistindo pelo YouTube. Deus, Ele pode todas as coisas. Não existe limitação para Deus. Todas. Todo tipo de impossibilidade que você colocar diante dEle. Ele é poderoso. Seja câncer, seja uma vértebra que está quebrada e você não pode andar mais. Deus é poderoso para fazer você andar novamente. Eu creio, porque eu já vi milagres de Deus. Amém? Você leva com você essa palavra nessa noite. Deus é um Deus de recomeço. Minha família está destruída, pastor Ciro. Deus é um Deus de recomeços. Coração mais duro, Deus quebra. Coração mais duro. Ele não quer saber mais de mim, ela não quer. Deus quebra, irmãos. E faz ser a esposa mais adorável do mundo. Você acredita nisso? A esposa que vai agradar o marido, que é um cavalo, vai ser um gentleman. Deus é poderoso. Amém? Que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração, na sua vida. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui nessa noite? Esse Jesus que faz nova todas as coisas. Se tiver alguém que está aqui nos visitando, ninguém. Se tiver alguém nos assistindo pela internet, se você entrou por acaso e de uma maneira que você não entende, você continua assistindo e você viu esse pastor aqui falando para você de um Deus de recomeço. Você tem uma vida nova através de Jesus. Como é que eu faço, pastor Ciro? Basta você declarar. Se você declarar que Jesus é o Senhor da sua vida e o seu Salvador, você vai ter uma nova vida em Jesus. Se você quiser orar comigo agora, onde quer que você esteja, na tela do celular, ou assistindo uma televisão, no notebook, ore comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito nessa noite, nesse dia, qualquer horário que seja, como meu Senhor, como meu Salvador.
Eu quero viver uma nova história contigo. Se o Senhor é um Deus de recomeços, e eu sei que é, eu quero viver um recomeço contigo. Eu quero que minha família seja restaurada. Eu quero que minha mente seja restaurada, meu coração seja restaurado. Eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero te seguir até o fim dos meus dias nesse planeta Terra. Eu quero habitar para sempre contigo na eternidade. Eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Se você fez essa oração sincera diante de Deus, é você e Deus. Deus é poderoso para fazer de você uma nova criatura, fazer de você viver novas experiências, novos sonhos, uma nova vida em Jesus. Amém?